Olá, muito boa noite a todos. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Secretaria de Fazenda desmonta esquema que fraudava mais de 70 milhões de reais dos cofres públicos do Estado. Em meio a debate sobre o programa Futurice, UFMA define lista tríplice de candidatos a reitor. A Assembleia Legislativa entra em recesso e comissão é formada para avaliar próximos trabalhos. Enquanto isso, em Brasília, mesmo com recesso, seguem movimentações de parlamentares para a segunda votação da reforma da Previdência. Veja também, aumenta o número de vítimas de crimes de feminicídio no Maranhão. Exército doa fuzis para combater a violência no estado. E as novidades do projeto Rico Choro, que terá apresentações na ilha. É agora, no Jornal da Guará. A Secretaria de Fazenda do Maranhão descobriu um golpe que sonegou aos cofres públicos maranhenses mais de 70 milhões de reais. Empresas de fachada, criadas com documentos falsos e que omitiam notas fiscais frias, estão provocando prejuízos ao erário público. Segundo a Secretaria de Fazenda, o esquema utilizava empresas de fachada para a emissão de notas falsas, movimentando milhões de reais em operações de compra e venda de grãos. O objetivo era gerar créditos tributários falsos e, com isso, o ICMS não era recolhido, causando prejuízos aos cofres públicos. Bom, a operação começou há cerca de um ano, inicialmente a partir do cruzamento de documentos fiscais, com posterior compartilhamento de todas as informações com o Ministério Público. Identificamos uma sonegação em 4 estados. Basicamente funcionava a partir de criação de empresas de fachada, empresas que só tinham existência no papel, que faziam a transferência indevida de créditos que eram utilizados para sonegação, para omissão do imposto a ser pago pela empresa que adquiriu a nota fiscal. Estão sendo cumpridos 23 mandados de prisão temporária pelo prazo de 5 dias e outros 32 de busca e apreensão. Até agora, já foram presas 11 pessoas em Balsas, 5 pessoas em Fortaleza e outras 3 em Floriano, no estado do Piauí. O grupo criminoso, formado por empresários, contadores e produtores rurais, causou um prejuízo de aproximadamente 70 milhões de reais aos cofres públicos maranhenses no período de janeiro de 2015 a novembro de 2017. 2 pessoas estão presas no Tocantins, além de empresários com empresas em Fortaleza, no Ceará. Bom, primeiro é importante nós destacarmos que toda vez que acontece uma sonegação, você retira recursos, você subtrai recursos da população maranhense. Então foram 70 milhões de reais subtraídos da população maranhense que seriam utilizados, destinados para políticas públicas, educação, saúde e segurança. Era para ser hoje, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que só na semana que vem o governo federal vai informar como vai acontecer a liberação de 35% do valor depositado pelo empregador atual nas contas ativas do FGTS. Segundo o governo federal, essa seria uma forma de movimentar a economia, já que essa movimentação, essa injeção de dinheiro, prevê 42 bilhões de reais liberados para trabalhadores. Os recursos do fundo poderão ser sacados no mês de aniversário dos que tiverem o benefício disponível. O Ministério da Economia não disse a partir de quando a medida entrará em vigor. Olha só, um levantamento realizado este ano pelo Tribunal de Contas do Estado apontou que quase 20 municípios maranhenses têm obras da educação paralisadas. O atraso no andamento desses trabalhos tem reflexo imediato no ensino e no aprendizado dos estudantes, o que contribui para indicadores tímidos do Maranhão na composição dos melhores no cenário nacional da educação. O repórter João Carvalho Júnior mostra exemplos de como essa letargia pode ser ainda mais prejudicial. O muro cerca mais uma obra pública em andamento em São Luís. E como se pode ver nas imagens, uma obra parada. A área usada para a edificação fica na Vila Bacanga. E aqui deveria estar sendo erguida uma creche, financiada com recursos federais e executada pela Prefeitura de São Luís.
Recursos da ordem de quase R$1,5 milhão de reais. A construção foi programada para 300 dias, sendo iniciada em 23 de abril deste ano e com prazo final em 23 de fevereiro do ano que vem. Pela primeira vez, os moradores chegaram a acreditar que uma obra seria iniciada e concluída dentro do prazo. Isso tudo porque o muro que cerca a área onde a creche deve ser construída foi levantado em 15 dias. Porém, depois disso, tudo voltou a ser como é normalmente com as obras públicas. Passos lentos, praticamente parando. Nesse caso aqui, realmente tudo parou. Desde março, quando fizeram o muro, e nós pensávamos que a partir de julho, agosto, criança já iria estar aqui, inserida, porque é uma creche modelo 2, e para insatisfação nossa da comunidade, percebemos que esse cumprimento de período de iniciar e terminar a obra não está sendo concluído. Este homem trabalhou no muro que foi erguido. Segundo ele, a empresa que está responsável pela obra não estava pagando os funcionários devidamente. Eu trabalhei no muro, né? Terminei e aí veio uma comissão aqui do governo, né? Veio fechada porque não tinha ninguém empregado, né? Aí ficou o serviço enrolado, quer dizer, nem um nem outro. Nem ficha e nem constrói. Está falando mais ou menos de 90 dias que deram início, né? Fizeram o muro e a sociedade civil organizada da Itaquibacanga, Mesa Redonda, Cabeça Pensantes, a gente batalhou por isso, né? E a gente lutou, um grupo de líderes comunitários. Eu, como coordenador geral dessa Mesa Redonda, a gente vem cobrando, né, do gestor público e dessa empresa. A creche na Vila Bacanga não é um caso isolado. Segundo o levantamento feito pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Maranhão é o segundo estado do país com mais obras paradas, ao lado de Mato Grosso e atrás apenas do estado de São Paulo. Ao todo, 38 construções foram iniciadas e não concluídas. 38 obras não concluídas e causando um certo prejuízo à sociedade, né? Envolvendo inclusive escolas, creches, a área de segurança, infraestrutura, enfim, mas boa parte dos recursos paralisados, das obras paralisadas, esses recursos seriam voltados à educação. O levantamento, feito entre fevereiro e março deste ano, mostra que a maioria das obras está sob a responsabilidade dos poderes públicos municipais e estadual, muitas delas na área de educação. A Secretaria Estadual de Educação, com base em levantamento feito em dezembro do ano passado, informou que existem obras paralisadas nos municípios de Zé Doca, Barra do Corda, São Mateus do Maranhão, Chapadinha, Parnarama, Santa Inês, Capinzal do Norte, Araioses, Amarante do Maranhão, Coelho Neto, Brejo, Penalva, Conceição do Lago Açu, Duque Bacelar, São João Batista, Paraibano, São Domingos do Azeitão e Sucupira do Riachão. As obras são de todo tipo: escolas de ensino fundamental e médio, educação infantil e creches. Isso não é um ranking que nós gostaríamos de estar, nosso estado, né, estivesse. Mas pelo lado bom, é uma oportunidade que nós temos de tentar mudar, né? E a ideia justamente foi essa, a criação do Comitê Interinstitucional de Diagnóstico de Obras Suspensas ou Paralisadas. A ideia é justamente promover essa discussão e mexer com os órgãos, tanto os executores, quanto os fiscalizadores, quanto o próprio judiciário, a criarem alternativas para que esses problemas sejam solucionados o mais breve possível. A creche da Vila Bacanga é uma reivindicação da comunidade desde 2013, início da primeira gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. A área onde a edificação deve ser erguida está desapropriada há bastante tempo. Assim como o muro foi facilmente erguido, os moradores esperam que o prédio também seja, e que a creche não faça parte da lista de obras inacabadas na cidade. O que claramente é para que todos nós torcemos para isso, que não aconteça esse tipo de situação. Olha só, agora o noticiário político. Os trabalhos na Assembleia Legislativa estão interrompidos para o recesso. Uma comissão parlamentar temporária foi criada.
Durante o recesso parlamentar, que vai do dia 18 de julho até o dia 1º de agosto, não tem sessões ordinárias e nem votação de projetos na Casa Parlamentar. Mas, em compensação, foi instituída uma comissão de representação interna, formada por 5 deputados, para atender a população em alguns casos específicos. Uma das funções da comissão de recesso é analisar casos inadiáveis, como a prorrogação de licenças conforme prevê o regimento interno da Casa, além também de demandas específicas da população. Então a Assembleia Legislativa está funcionando, vai funcionar todos os dias, muito embora os gabinetes dos deputados estejam fechados, nem todos estejam trabalhando, mas a Assembleia vai continuar trabalhando nesse período, as atividades permanecem. A única diferença é, os deputados não se reúnem para aprovar projetos de leis. Ainda no noticiário político, o PDT anunciou uma reprimenda aos seus filiados que votaram contra a orientação do partido durante a votação da reforma da Previdência na Câmara Federal em Brasília, ou seja, votaram a favor da reforma. Nessa lista está o deputado federal Gil Cutrim. Segundo a expectativa da executiva nacional do partido, ele e outros 7 parlamentares vão sofrer um inquérito disciplinar por decisão da Executiva Nacional e da Comissão de Ética. Os deputados também estão com suas representações partidárias suspensas até que o processo seja concluído, o que pode demorar até 60 dias. Pela decisão, nenhum deles pode ter função em nome do partido ou ter participação na direção nacional. Esses parlamentares também podem ser retirados de comissões que atuem na Câmara Federal. Em nota, Gil Cutrim disse que, abre aspas, acato essa decisão temporária do PDT com a consciência limpa. Só me posicionarei após o parecer do Conselho de Ética, que deve sair em um prazo de 2 meses. Durante esse tempo, vamos continuar o nosso trabalho projetando o melhor para os assuntos legislativos do país. Fecha aspas. A reforma da Previdência continua sendo a pauta aqui no JG em uma entrevista com o deputado federal Zé Carlos, do PT. E dessa entrevista também participa o nosso comentarista político, Marcos Saldanha. Boa noite, deputado. Boa noite, Marcos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os telespectadores da Guará. Nós vemos aí que o PDT adotou aí uma postura com relação ao deputado Gil Cutrim, também com relação aos demais, outros 7, no total são 8 deputados federais do PDT que votaram contra a orientação do partido, favoráveis à reforma da Previdência. Uma situação que não aconteceu com o PT, que obviamente sendo oposição muito clara ao governo Bolsonaro, todos votaram favoráveis à reforma da Previdência. Num cenário também que deve ser modificado muito pouco para a votação do segundo turno prevista aí para o mês de agosto, dia 6, não é isso, deputado? Com certeza. Não obstante estarmos lá presentes para fazer o debate político, mostrando esse equívoco que é essa reforma da Previdência, por vários fatores que possa enumerar, se necessário, entendemos que o rito, de acordo com o que tem acontecido nesse segundo turno, é que o governo possa manter aqueles números necessários para que ele aprove, inclusive, principalmente pelos incentivos que ele vem dando aí para que isso possa acontecer. Deputado, só me permita, Pascoal, a expectativa da Casa era aprovação tudo ainda antes do recesso que começou hoje, né, esses dias, ontem, hoje, e não foi possível e o próprio presidente da Casa falou que era melhor recuar um pouquinho para não perder tudo que se tinha costurado até então e decidiu aguardar até agosto. É possível ter alguma alteração grande nesse cenário, seja na Câmara Federal, seja no Senado, ou já é um caso perdido, precisa se concentrar mesmo na questão dos detalhes lá, das emendas, das questões como a questão dos professores, policial, o que é possível ainda de salvar essa estratégia? Acho muito pouca coisa, porque inclusive o prazo para as emendas já foi findado. As emendas foram o debate foi feito. Acredito que não conseguiram fazer isso porque a oposição lutou muito, obstruímos o que podíamos fazer. O rito foi muito intenso, foram 3 dias de dia e noite. Ele queria ir para o final de semana, né, o presidente? E ainda, por cima de tudo, tinha que ter um interstício entre o primeiro e o segundo turno, de 5 sessões. E isso ficaria muito chato para o governo, todo esse atropelamento que foi feito, essa não permissão de um debate muito mais apurado, para defender o ponto de vista que nós da oposição defendíamos, de que é uma reforma que tem dois pontos que são mentiras muito grosseiras
para justificar para a população que ela é viável. São mentiras. A primeira delas é de que a Previdência é deficitária e que, se não for aprovada, a Previdência ia falir. Isso é mentira. E a segunda é que ela combate privilégios, que é uma outra grande mentira. E não nos permitiu fazer esse debate. E essa pressa toda é porque quanto mais nós possamos fazer esse debate, mais a sociedade brasileira ia entender de que estava sendo enganada com a propaganda do governo. E feito tudo isso, como foi feito, e além disso, ele quebrar o interstício através de um requerimento de um partido ou de líderes para quebrar o interstício, ele teria a condição de votar, ficaria muito chato aos olhos da sociedade brasileira. Portanto, ele, dentro da prudência dele, ele entendeu melhor, não é, conseguir findar esse primeiro turno e deixar para o recesso, já que não havia nenhum tipo de alteração com relação ao que o Senado só iria avaliar isso somente no segundo semestre. Deputado, tem algumas questões muito específicas no que diz respeito aos destaques e tem que se avaliar se é possível ainda fazer alguma modificação. Se falou muito da idade da aposentadoria dos policiais militares, policiais federais, rodoviários federais. Fez inclusive uma comparação que se uma mulher policial tivesse uma empregada doméstica, ela conseguiria se aposentar muito antes do que essa empregada doméstica por conta dessa reforma da Previdência, como está sendo proposta atualmente, como foi aprovada no primeiro turno, incluindo esses destaques. É possível fazer ainda alguma alteração nesse sentido ou é algo definitivo e terminativo ainda que vá para o Senado, enfim, que se faça essas discussões? Na Câmara, dificilmente, no segundo turno. E com o Senado pode fazer ainda a alteração? O Senado pode. Aí pode mudar tudo isso. E se for, vai voltar para a Câmara novamente. Aí ele volta. Essa é uma estratégia? Poderia ser um caminho? Vai depender. A oposição vai lutar no Senado para isso, com certeza absoluta. Mas com relação aos policiais, nós defendemos o destaque relativo aos policiais, porque entendemos que os policiais federais, os policiais rodoviários federais, os agentes penitenciários, por exemplo, com certeza teriam esse direito a uma aposentadoria diferenciada. Mas aí tinha um jabuti muito grande, tem um jabuti muito grande, que colocou nesse rol todo a polícia legislativa da Câmara, que é um absurdo, um tipo de risco que eles têm lá. Eu fiquei muito propenso a não aprovar isso, mas para não prejudicar os policiais rodoviários federais, os policiais federais, os agentes penitenciários, votei favorável, mas assim, reconhecendo que ali naquele destaque, naquela emenda, tinha um jabuti, que jabuti é aquilo que se chama, porque dizem que jabuti trepado ou enchente um monte de gente. Quer dizer, não era para compor, não é? Esse destaque, a Polícia Legislativa da Câmara e muito bem do Senado. Deputado, saindo um pouquinho da questão da Previdência, indo para a questão partidária, o PT tem um PED aí para breve, aí para se tentar um desafio muito grande que não sei se reinventar ou se fortalecer. Queria até que o senhor dissesse isso. Mas mesmo com toda a oposição que os partidos têm feito, o PT, ou ao governo e a própria reforma, a população parece que ainda não tem acatado. Quer dizer, a oposição ainda não consegue se encontrar. Na sua avaliação, que caminho o PT pode ter, o seu partido pode ter, para daí em diante se recompor, inclusive com a palavra que o senhor imagina aí que seja correta? O PT é o partido que se diferencia dos demais em relação à questão da democracia na eleição dos seus diretórios, da sua executiva e dos seus presidentes. Foi decidido pela direção nacional que teríamos que ter esse PED esse ano, embora particularmente eu entendia de que não era o momento para se fazer uma eleição diante de todo o contexto nacional. Mas foi uma decisão que foi tomada, ela acontece de forma um pouco diferenciada da anterior. No dia 8 de setembro nós vamos eleger os presidentes e os diretórios municipais e as chapas estaduais. Essas chapas vão tirar seus delegados, que num congresso vão eleger o presidente estadual e vão eleger a direção nacional. É uma forma diferente, como eu disse, democrática, que exige muito trabalho, mas o nosso principal propósito é realmente fortalecer o partido, fazer sempre uma reavaliação daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo e procurar trilhar pelos caminhos que visem realmente proteger o trabalhador brasileiro
a democracia brasileira, principalmente. Deputado, nosso tempo infelizmente encerrou, passa rapidinho a entrevista, mas nós queremos agradecer sua presença aqui conosco no Jornal da Guará. Sempre muito bem-vindo. Eu queria agradecer, mas eu queria que me permitisse finalizar, por favor, dizendo que nós, no nosso mandato, o deputado Zé Carlos colocou vários destaques, várias emendas que culminaram realmente com a retirada dos rurais, por exemplo, a diminuição dos tempos das mulheres e posteriormente dos homens, mas um destaque que uma emenda que eu coloquei que infelizmente não foi aprovada, que eu achei a mais importante, né, era ouvir a sociedade brasileira sobre essa reforma, porque o governo diz que a sociedade apoia, é outra mentira. Então, o plebiscito, ouvir o referendo da população brasileira era fundamental para a aprovação dessa proposta, mas que infelizmente essa minha emenda não logrou êxito lá na Câmara Federal. Muito obrigado. Obrigado também, Marcos Saldanha. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Ainda nessa edição, o aumento nos casos de feminicídio no estado. E você vai ver também aqui no Jornal da Guará o debate sobre a criação do projeto Futurice, proposto pelo MEC. Agora são 6h54. Voltamos já. De volta com o JG, hoje na Universidade Federal do Maranhão, houve reunião do Conselho Universitário que definiu os nomes da lista tríplice que será encaminhada para o Ministério da Educação e deve escolher o novo reitor da Universidade Federal. Natalino Salgado obteve 42 votos, João de Deus 18 e Ridivan Fernandes 4 votos. Foram os 3 mais votados durante a escolha. Mas olha só, reitores das universidades federais do país estiveram reunidos na última terça-feira em Brasília com representantes do Ministério da Educação. Os reitores foram os primeiros a conhecer o programa Futurice anunciado oficialmente antes de ontem. A reitora da Universidade Federal do Maranhão, Nair Portela, esteve presente ao evento. Na pauta, propostas para aumentar a autonomia financeira das universidades federais, o que inclui a Universidade Federal do Maranhão. Entre as propostas, estaria a cobrança de mensalidades na pós-graduação. Este ano, houve um aumento do contingenciamento das verbas públicas das universidades de todo o país, o que estaria inviabilizando o funcionamento das universidades, incluindo aí a UFMA. Segundo o Ministério da Educação, o problema seria a falta de gestão financeira das universidades. Pois bem, ao meu lado, já aqui no estúdio do Jornal da Guará, está presente Cirliane Paiva, presidente da APRUMA, a Associação dos Professores da UFMA, que vai conversar conosco um pouco sobre essas propostas apresentadas à comunidade acadêmica. Muito boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com a senhora e a gente começa justamente falando um pouco desse projeto Futurice. Afinal de contas, foi apresentado aí pelo Ministério da Educação. Está todo mundo querendo saber o que é, mas principalmente focado numa informação que seria a universidade, que é pública, passando a ser paga, o que para muita gente é inadmissível. Exatamente. O programa Futurice, ele já vinha sendo anunciado de outras formas pelo governo federal. É um programa que foi estruturado para ser implantado em etapas, e essas etapas, elas, lógico que vai começando de uma forma muito sutil, mas prometendo acabar completamente com a autonomia da universidade. Esse problema de terminar com a autonomia da universidade, fazer com que, como por exemplo a proposta, tem uma ideia de proposta de fazer com que pague-se pelos cursos de pós-graduação, o que hoje não existe. Isso revolta de modo geral a comunidade universitária como um todo, e aí se fala em professores, mas também em alunos, em discentes, em toda a comunidade como um todo. E já houve uma reunião discutindo essa situação dentro da universidade. Como é que foi a resposta a esse pré-projeto aí anunciado? Na realidade, dizer que vai cobrar pela pós-graduação, como eu falei inicialmente, é apenas um detalhe, porque é muito mais do que isso. As universidades federais, elas têm a missão de construir ciência, de desenvolver a ciência voltada para o desenvolvimento da sociedade. A universidade pública, ela não tem a missão de estar voltada para o mercado. Uma vez que ela tem que captar recurso, ela vai se tornar voltada para o mercado.
E o mercado não vai investir naquilo que não dá lucro. O governo federal já anunciou que não haverá concursos. Por outro lado, num projeto, ele anuncia que a universidade pode captar recursos. Então, se você junta uma coisa com a outra, fica muito claro. Anuncia que pode contratar por OS, que é a empresa pública de direito privado. O que é que isso significa? Significa que no futuro próximo, os professores, o corpo docente das instituições poderão sim estar sendo contratados por empresa pública de direito privado. Isso é a privatização da universidade. De que forma a Apruma pretende aumentar as discussões a respeito disso com a comunidade acadêmica e, de certa forma, questionar essa proposta que está sendo aí apresentada? A Apruma, ela é parte de um sindicato, que é o ANDES Sindicato Nacional. A Apruma é um sindicato, embora ela tenha nome de associação. Isso vem da ditadura militar, quando a Apruma ainda era uma instituição clandestina. Uma vez que ela se tornou, a partir da Constituição, uma instituição legal, se fez a opção de manter o nome político. Mas a Apruma, ela está articulada com o ANDES. E o ANDES, ele é composto de mais de 100 universidades. Dessas, 63 universidades federais. Todas estão vinculadas ao ANDES. E estamos articulados no sentido de resistir. Resistir porque esse projeto, ele é inconstitucional. A Constituição garante, nos seus artigos 205 a 207, garante ensino público para todos, gratuito, laico e socialmente referenciado. E isso a universidade pública pode proporcionar, as demais não. Tem um ponto muito salientado, vamos dizer como um todo, para além dessa questão que já falamos do pagamento da pós-graduação, que parece que ficou muito ciente na cabeça de todo mundo, que é a proposta de fazer aí uma discussão, um plebiscito quase para ver se essas propostas dão certo ou não. É um caminho ideal? Na realidade, se a discussão fosse feita realmente no tempo adequado, da forma que deve ser, diríamos até que seria um pouco democrático, mas é tentar dar um pouco de legalidade para aquilo que não é legal. Essa consulta, essa forma que o governo diz, a universidade vai aderir se quiser, mas por outro lado, esse mesmo governo diz que vai separar joio do trigo. Então, quem não aderir vai ser penalizado. Hoje, as verbas que as universidades recebem, ela não consegue mal dar conta do custeio. A UFMA, inclusive, parece que tem verba para sobreviver, vamos dizer assim, até setembro, não é isso? É porque o ano financeiro das universidades federais, ele fecha em setembro. Isso é para todas as universidades. Algumas universidades já anunciaram que não tem como funcionar no próximo semestre. A Universidade Federal Fluminense, que é uma das maiores, já anunciou que não tem condições de funcionar no segundo semestre. É uma situação complicada. Excelente, desejo aí sorte, né, nesse andamento dessas discussões, principalmente, e claro, com portas sempre abertas para todas as vezes que a Apruma e todas as vezes que os representantes da universidade estiverem aqui presentes, para podermos sempre trazer à tona esse assunto que é de fundamental importância para a sociedade. Afinal de contas, a universidade é vida, é conhecimento. Nós agradecemos e gostaríamos de alertar a sociedade que essa proposta, fiquem atentos, porque tudo que o governo disse que não vai acontecer é o que vai acontecer. Não vai cobrar mensalidade? Vai cobrar mensalidade. Não vai contratar professores horistas? Espere, porque é isso que vai acabar acontecendo se não houver resistência. Muito obrigado, boa noite. Eu é que agradeço. A seguir, Exército doa armas à Polícia Militar para ações de combate ao crime organizado no estado. E ainda, que medidas adotar para reduzir os casos de feminicídio no Maranhão? Agora são 7h05. Nós vamos falar agora de um assunto que tem se tornado recorrente, mas não deve jamais perder a capacidade de chocar a qualquer um de nós. Estamos falando dos casos de feminicídio. Esses registros não param de crescer em todo o Maranhão. E o enfrentamento a essa violência já está sendo feito.
Na madrugada da última terça-feira, Jaqueline Rodrigues da Silva foi assassinada a facadas pelo ex-namorado. Ivan da Silva Souza foi preso em flagrante. E a motivação do crime seria o fim do relacionamento, pois Ivan não aceitava a separação. O crime aconteceu em Trizidela do Vale. Aqui no Maranhão, Jaqueline Rodrigues da Silva, por enquanto, é a vítima de número 25 de uma triste estatística que faz parte da luta diária contra o feminicídio. Ano passado, 43 casos de feminicídio foram registrados. Neste ano, na capital, já tiveram 4 situações, sendo 3 em São Luís e uma em São José de Ribamar. Desses 4 casos, um dos suspeitos se matou e os outros foram presos. No interior do estado, já foram efetuadas 15 prisões. A polícia tem agido em conjunto com outras instituições para evitar essas mortes anunciadas, que muitas vezes são consequências de relacionamentos abusivos. Exatamente. Então a gente sabe que, na verdade, não é um trabalho apenas dependente da atuação policial. A gente sabe que está para além da atuação policial. Por isso a gente tem essa compreensão de atuação enquanto rede de atendimento. Então é a polícia fazendo sua parte, mas também os outros organismos também que proporcionam atendimento especializado para a mulher também fazendo cada um a sua parte, de maneira que cada um chame para si a responsabilidade de sua atuação. Que a gente sabe que é um fenômeno complexo, né? A mulher, quando vem procurar ajuda numa delegacia, ela não tem só uma demanda de pedir processo para que ele seja penalizado, punido ou preso por aquela situação. Ela também traz demanda de que depende financeiramente dele, de que ela não está inserida no mercado de trabalho, de que ela tem filhos com aquele agressor, de que ela não tem um advogado para poder pagar, de que ela precisa de um acompanhamento psicológico, de que ela precisa ser inserida também em cursos de capacitação. Enfim, uma série de outras demandas também que ela pode trazer e que precisam ser atendidas. Agressões físicas e psicológicas, como abuso ou assédio sexual, estupro, escravidão sexual, tortura, espancamentos, entre outras formas de violência que tenham como consequência a morte da mulher, podem configurar o feminicídio. Por isso, é importante que a mulher não tenha vergonha em denunciar qualquer ato de agressão, seja físico ou verbal. Aí, no caso, eu sempre coloco esses dados de que todas essas situações de feminicídio ocorridas no estado, a grande maioria das mulheres não tinham procurado ajuda em nenhum organismo. Então, o que isso nos demonstra? Que, de fato, pedir ajuda, pedir informação, saber o que pode ser feito, que organismos ela pode acessar, é muito importante para que se evite que uma situação fatal aconteça. É isso. Veja agora o que mais foi notícia nesta quinta-feira. Em uma operação conjunta, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância em Zoonoses e a Comissão de Defesa de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa realizou uma ação de retirada de animais de um imóvel. Cães e gatos estavam presos e receberam atendimento dos profissionais veterinários. O proprietário do imóvel não foi localizado. O Conselho Federal de Educação Física e o Ministério Público Federal pediram a interdição de 22 academias na região metropolitana de São Luís. A situação precária que oferece riscos à saúde e também à segurança foi constatada em uma inspeção de rotina realizada pelo Conselho Federal de Educação Física. Uma viatura da Polícia Militar capotou no campo de Peris, em São Luís. A pista molhada favoreceu ao acidente. A viatura estava em atendimento a uma ocorrência e, apesar da situação do carro, os policiais não se feriram. O Exército doou ao governo do estado 50 fuzis que vão ajudar no combate a organizações criminosas. As armas vão ser destinadas à Polícia Militar para atuar no enfrentamento ao tráfico de drogas e assaltos a instituições financeiras. 7h13. A seguir, as novidades do projeto Rico Choro. Fico agora com a Tábua de Marés para amanhã. A primeira baixa-mar acontece às 2h10 da madrugada, com 0,8 metros. A primeira pré-mar acontece às 8h09, com 5,6 metros. A segunda baixa-mar acontece às 14h36, com 0,6 metros. E a segunda pré-mar às 20h34, com 5,3 metros.
Uma opção para quem está de férias em São Luís e mesmo para quem é ludovicense e gosta de boas pedidas culturais é o projeto Rico Choro Convida. E este convite para apreciar boa música tem destino certo, as praças da cidade. Quem conta pra gente é a repórter Bianca Nogueira. Ela é americana, da América do Sul. Ela é americana, da América do Sul. Quem nunca ouviu essa música? Uma das mais reproduzidas no Brasil é composição do mestre Solano, que está em São Luís para a 4ª temporada do Festival Rico Choro. O paraense é um dos pioneiros do ritmo caribenho, por isso a guitarra. Mas o que tem a ver a guitarra com o choro? Tudo. Ele mostra pra gente que essa mistura é possível. O músico é o seguinte, você me contrata, vamos dizer, para tocar o seu aniversário. O aniversário seu, eu vou, chego aí, eu vou tocar. No mesmo tempo que eu estou tocando, eu estou me divertindo. E ao mesmo tempo que eu estou me divertindo, eu estou divertindo os seus convidados. Pois essa é a proposta do Festival Rico Choro, agregar ritmos musicais, unir o tradicional e o moderno. A temporada 2019 tem novidades. Essa 4ª temporada nós inauguramos a tematização do projeto. A partir desse ano, o projeto tem um tema central. O tema central desse ano vai ser os 40 anos de música do poeta Joãozinho Ribeiro. Joãozinho Ribeiro é um grande compositor maranhense. Os grupos que vão tocar no projeto, em todas as 5 edições, terão que tocar uma ou 2 músicas do poeta Joãozinho Ribeiro como forma de homenageá-lo e de reconhecer a sua contribuição à cultura musical maranhense. E o grande destaque do projeto, que também vale a pena dizer, é que o projeto assume uma postura de acessibilidade atitudinal. O projeto ele trabalha com audiodescrição para cegos e pessoas de baixa visão. Nós trabalhamos com tradução em libras para pessoas surdas e mudas. E nós temos cadeiras, lugares e banheiros acessíveis para pessoas com dificuldade de locomoção. A proposta também é a ocupação cultural de espaços públicos. Por isso, as 5 edições do Festival Rico Choro com Vida nas Praças acontecem até novembro. A primeira apresentação é já nesta sexta-feira com uma roda de conversa na Escola de Música Lilá Lisboa. No dia seguinte é a estreia da temporada na Praça da Fé, na Praia Grande. Dia 24 de agosto na Praça do Letrado, 21 de setembro na Praça Carlos Lima, 19 de outubro no Largo da Igreja do Desterro e encerra no dia 9 de novembro na Praça Gonçalves Dias. Estão todos convidados que abrem os corações e os ouvidos para uma boa música que recebe de braços abertos todos os outros ritmos. É isso aí, reforçando o convite, amanhã tem roda de conversa na Escola de Música Lilá Lisboa e a primeira apresentação na Praça da Fé, na Praça da Praia Grande. A programação completa está no portal guará.com. Lá você também encontra outras notícias do Estado. Você fica agora com Os Analistas, que entrevista Fábio Alex de Mello, auditor do Tribunal de Contas do Maranhão. O JG volta amanhã. Uma excelente noite a todos e até a próxima. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.